A paz do Senhor, meus amados irmãos. Mais um dia estamos aqui. E você sabe qual é o intuito? Fazer você, eu, meditar na palavra de Deus, para que tenhamos uma direção, dar algo, sabe assim? E uma das coisas que o Senhor nos mostra, meu irmão, na condição de homens, muitas vezes somos sentimentais, né? Deixamos nossos sentimentos nos abalarem, né? Porque o sentimento, na verdade, ele vem através de algo que acontece. Ele se desperta, na verdade, diante de qualquer situação em nossa vida, às vezes diante de palavras mal colocadas de outra pessoa, né? Nós também, muitas vezes, a gente está sujeito a agredir alguém em palavras, também entra sentimento, mas uma das coisas que Deus quer nos dar o quê? É a direção. Ele nos mostra através da palavra. E por isso que eu desejo que todo meu coração nesse dia, que a paz de Deus, que transcende tudo, possa inundar teu coração. Que ela realmente venha fazer um trabalho em você, que diante de qualquer luta que você estiver passando, Deus, com a paz dele, possa reinar em você. E que você tenha domínio diante de qualquer situação. Então, assim, porque quando nós somos dominados por sentimentos, somos abalados. Mas quando nós dominamos os nossos sentimentos, aí a gente consegue o quê? Ter paz para resolver qualquer coisa. Olha interessante aqui, ó, por favor. Livro de Neemias, capítulo 8. Aqui o versículo 9. Aqui ele diz assim, ó. E Neemias, está entre parênteses, que era de Zata, e o sacerdote Edras, o escriba e os levitas, que ensinava ao povo, disseram a todo o povo. Só uma observação aqui. Quem lê a Bíblia sabe, o rei Davi, quando precisava de direção, ia até o sacerdote. Os reis tinham sempre o sacerdote ali de plantão para auxiliá-lo. Então, assim, e homens na história que tinham dúvida, procuravam o sacerdote. Você vê Moisés era um sacerdote, né? E o povo diariamente buscava Moisés para buscar direção. Você sabe uma coisa que a gente tem visto hoje? Os homens estão aí fazendo as coisas, tomam decisões, mas não tiram tempo para procurar um pastor, para procurar um padre. Por favor, uma coisa clara hoje. Os homens perderam essa essência. Já não olham para os homens de Deus como homens bons. Tem um amigo meu, gosto muito desse cabra, um homem de Deus. A gente estava comentando uma vez assim sobre pecado, porque a Bíblia nos ensina a gente confessar o pecado para Deus e determinados pecados nós temos que confessar para o irmão, para a igreja. Como vivi uma cena aqui essa semana, antes de ontem, estava assim, saí, fui para o Carrefour, e aí, eu saí aqui já com convicção que Deus ia me trazer, gente, que é batata. O Senhor me faz como se fosse um imã. Eu saio na rua, meu irmão. Eu já saio com aquela convicção dentro de mim que qualquer momento Deus vai me trazer alguém. E não deu outra. Cheguei ali, ó, ao ir para o Carrefour, encontro um. De repente, lá no Carrefour, sabe assim, ali vendo as coisas, encontro uma pessoa, oriento. E aí, em seguida, encontro lá uma amiga nossa, que é chefe do eletro. E aí ela me chama para tomar café. E a gente aí orienta também ela. De repente vem um funcionário com problema, sabe assim? Aí em seguida encontra um irmão. Esse irmão foi chamativo. Esse irmão foi chamativo, que eu sempre vi ele lá trabalhando, mas eu nunca tinha conversado com ele. E aí quando eu estou indo embora, essa minha amiga vem e chama, Berico, aqui ó, fulano tá precisando de ajuda, assim. E de repente não tinha ideia que aquela conversa, o que ia acontecer naquela conversa. Meus irmãos, foi incrível.
Ali descobriu um menino que era um servo de Deus, só que estava um pouco caído, estava um pouco perdido ali. E ali orienta aquele menino. Você precisa ver a humildade do rapaz. Um bichão grandão, mas ali humilde. Ali um homem de Deus, verdadeiro homem de Deus. E ele, irmão, pode falar, irmão. Pode falar, irmão. E a gente falou, de repente, sentindo o coração de ir lá para o fundo. Fizemos uma oração ali. Aí o Espírito Santo nos pegou assim de tal forma, sabe assim, começou a falar em línguas, sabe assim, abraçados, sabe assim. Foi algo maravilhoso. Ele falou, irmão, olha, quando eu soltei o rapaz, ele falou, irmão, ele não conseguia se conter. Mas você sabe uma coisa que ele falava? Ele falou, irmão, eu quantas vezes orientei alguém, aí me mostrou nos vídeos dele, ele pregando, e de repente eu estou aqui e falei, varão, sabe o que está acontecendo com você aqui? Você está colhendo o que você plantou. Você orientou muitas pessoas, agora você está precisando ser orientado, e Deus enviou. Estava assim? Mas, meus irmãos, foi algo maravilhoso. E aí eu volto para casa, ali Deus me traz mais pessoas, e principalmente uma rua que eu estava passando, que estava uma rua vazia. E de repente vejo um rapaz bêbado, um boliviano, a princípio bêbado, tava, de repente, depois da oração, eu falei, varão, vou fazer uma oração aqui com você. E ele aceitou. De repente ele ficou lúcido, lúcido. Sabe assim? E aí eu pude olhar, aí vi um menino que, um menino caído, um menino solitário, uma pessoa que sai do seu país, deixou sua mulher lá, solitário. E ali Deus provou para aquele menino que visa a vida dele. Só que o inimigo estava enganando aquele menino. Por que eu estou falando isso? Porque você pode ver aqui na palavra de Deus, aqui ó, Neemias, buscou o sacerdote Esdras. E Deus fala através de seus servos. Então o problema é que muitas pessoas estão padecendo por não buscar sacerdote. Ontem aqui, ó, eu vi o Silas Malafaia falando que ele pregava, acontecia as coisas, e o sogro dele lá. Chegou um momento assim que o Espírito Santo falou assim, não fique pensando você, que você é assim por acaso. Ó, saia da cobertura espiritual desse homem aqui para você ver o que vai acontecer com você. Ou seja, ele entendeu que ele tinha que olhar bons olhos para o servo de Deus. Infelizmente, a gente tem visto, como eu estava completando aqui, esse meu amigo, que a gente estava falando assim, olha, você tem que confessar teu pecado, muitos pecados, para um homem de Deus. Se você tem um amigo de Deus, fala com ele. Como até esse irmão lá no Carrefour, confessou o pecado dele. E aí eu pude orientar. E fora outra coisa, meu irmão, eu ali, eram dois homens que sabem o que o outro homem passa. Sabe assim? Se você, homem aí, você de repente você até errou. O pastor, o padre, ele é homem. Ele sabe o que acontece conosco, o que acontece com essa carne. E quando você busca a direção através de um homem de Deus, sabe assim, Deus te orienta como eu orientei esses homens. E o problema desse meu amigo, que ele falou assim, nem todo mundo eu confio. Ou seja, ele está olhando, de repente ele cometeu erros e não consegue confiar no servo de Deus para contar o pecado. Meu irmão, por favor, esse rapaz veio e contou o pecado dele. Eu entendi ele porque eu sou homem. Eu vou discriminar ele, vou acusar ele. Eu sei, eu sou homem. E aí a gente falou a mesma linguagem. Eu falei, meu querido, eu sei que você... E fora outra coisa, ele estava falando coisa que Deus me libertou. Deus me trouxe ele justamente para orientar. Eu falei, meu querido, é assim, assim. Ou seja, ontem eu reencontrei esse rapaz. Você precisa ver a alegria dele. Quando eu cheguei nele, peguei na barriguinha dele, falei, barriguinha, me deu aquele abraço. Eu senti ali gratidão, é tanto que ele foi ajudar a Glaucia na compra lá de uma mercadoria.
Meus irmãos, é sério. Aqui, ó. Aqui, o homem de Deus, por favor, Neemias estava com problema. Neemias veio, voltou para Jerusalém porque destruíram a cidade. Ele precisava reconstruir a cidade. E você sabe o que a gente aprende com isso? Ele, em primeiro lugar, ele deu prioridade a falar com um profeta, com um sacerdote, Esdras. E aí ele colocou os levitas. E olha o que o Espírito Santo fala aqui conosco. Ele diz assim, olha aqui, ó. Ele diz assim, ó. E Neemias, que era Tinata, e o sacerdote Esdras, o escriba e os levitas, que ensinava ao povo, dizendo a todo o povo, que ensinava ao povo. Por favor, por que eu vou na igreja? Ontem, por exemplo, saí daqui, fui para a igreja cedo. E já fui louvando, já fui reconhecendo que eu preciso de Deus. E ali aí apareceu uma irmã, glória a Deus. Veio, dei um abraço nela. Ô irmão, você está indo para a igreja, eu também estou indo. A gente se envolveu ali, sentindo o Espírito Santo ali nos envolvendo. E aí eu chego lá na igreja, meu irmão. Eu mal cumprimento os irmãos e vou pro meu lugarzinho ali. Quando eu mal chego lá na cadeira que eu ia sentar, ali o Espírito Santo me envolve, assim, começa a chorar, com os louvores. E em seguida vem o anjo da igreja, o pastor Severino, com a palavra, meu irmão, com a palavra de exortação, uma palavra assim, para despertar, para a gente lançar fora sentimentos, para a gente não deixar sentimentos nos dominar. Que até eu, particularmente, ali, ele pregando, e eu analisando minha vida. Falei, meu Deus, quantas vezes eu fui bombardeado, deixei sentimentos me dominar. Sabe por que aqui que eu estou falando sobre sentimento? O que ele diz aqui? Aqui ele diz assim, olha. Aqui ele diz assim, ó. Ele diz assim, ó. Esdras e os escribas e os levitas que ensinavam ao povo disseram a todo o povo: este dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus. Esse dia é consagrado ao... Por favor, será que você aí diariamente, você chega, Senhor, eu consagro meu dia, eu consagro minha casa, eu consagro minha família? A maioria de nós não fazemos isso, meu irmão. Mas a Bíblia aqui nos dá um ensinamento tremendo. Consagração, separação. Você pede a Deus para separar a tua vida, a tua família, para guardar a tua família. Outro dia eu estava falando para um rapaz, falei assim, meu querido, a coisa é tão séria assim, em termos da igreja. Qualquer. Se compra uma moto, se compra um carro, se compra alguma coisa, eu normalmente eu corro para a igreja, antes de ir até para casa, e peço o pastor para ungir, peço o pastor ali para consagrar, sabe assim, dizendo, o Senhor me deu e Ele vai me guardar. É tanto aí, ó, a gente nunca foi assaltado, tantos anos que a gente tem carro, a gente nunca foi assaltado, nunca fomos assaltados aqui dentro de casa, porque a gente consagra, meu irmão. Então aqui, ó, aqui ele diz assim, ó, esse dia foi consagrado ao Senhor. Então que você hoje aí já levanta ali, ó, consagra, Senhor, consagra minha casa, consagra minha vida, consagra meu trabalho, sabe assim? Aí ele diz assim, ó, aqui, este dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus, pelo que não vos lamenteis, nem choreis. Sabe uma das coisas? Por que eu estava falando assim sobre sentimento? Geralmente, quando nós somos abalados, nós passamos por lutas, vem o quê? A fragilidade. Ontem à noite liga um irmão aqui, lá da minha cidade, dizendo, ô Brico, eu sempre te ouço assim, 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 só que eu descobri, eu não falo isso para ninguém, mas descobri que eu tô com câncer. Ah, esse rapaz, eu já oro por ele já há anos. Eu já fui passar a mão na cabeça dele, não, meti a lenha. Falei, meu querido, assim, assim, assim. Essa doença aí não é para a morte, não. Mas se você buscar Deus,
ele vai fazer isso, isso, ele quer te arrebentar. Você, além, por favor, você é muito parecido com tua mãe, eu falei isso. Tua mãe era durona, e você puxou muito ela, o jeito dela. Eu te conheço desde pequeno, irmão, você foi meu colega de colégio, somos amigos. Eu te conheço, você é muito durão. Só que Deus quer te quebrantar. Deus está permitindo essa enfermidade para te quebrantar. E comecei a orientar ali. E falei, varão, todo santo dia na minha vida eu oro por você. E isso aí, ó, Deus tenta chamar a pessoa, chama, e a pessoa não dá ouvido. Deus, por favor, eu falei para ele, não foi Deus que colocou esse câncer em você. Mas você deu brecha para o diabo e Deus está permitindo que o inimigo toque em você. E eu já adiantei a informação. Também outra coisa, como é que a pessoa sofre de um câncer? Através de sentimentos ruins, de mágoa. A mágoa é a entrada para o câncer. Por favor, a mágoa. A mágoa é tão terrível que começa o problema cardíaco. As pessoas que estão com problema cardíaco porque tem mágoa. As pessoas que estão com câncer têm que analisar seu coração. Aqui, quem vos fala é um homem de Deus. Eu estou te orientando. Se você está me dando ouvido aqui, você está me ouvindo, eu estou te orientando a você se armar. Não é à toa, meu irmão, minha irmã, que Jesus falou bem assim, de todas as coisas que deve guardar, guarde o teu coração. A gente só guarda algo precioso, algo que vale. Aquilo que não vale a gente deixa de qualquer jeito na nossa casa, aí na rua, não é assim? Então ele está pedindo para você guardar o teu coração, porque dele procede todas as fontes da vida. Do coração procede a vida e procede a morte. Os homens que não têm aí buscado a direção de Deus não sabem disso e vivem aí, ó, por sentimento. E aí, de repente, vem o momento do luto, vem o momento aquele problema que você não tem. Você vai o quê? Chorar. E a Bíblia está pedindo aqui para você não chorar. O único choro que funciona, varoa, é quando você chora diante de Deus. Diante dos homens, ó. Fé. Crer, confiar em Deus. Viver pela razão, não por sentimento. A Bíblia está dizendo aqui, ó. Aqui ele diz, aqui, por favor, ele diz assim, ó, aqui, ó. Esse é dia consagrado ao Senhor, vosso Deus, pelo que não vos lamenteis, nem choreis, porque todo o povo chora, ouvindo a palavra da lei. Disse mais, ide e comei as gorduras, e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada. Preparai para si, porque esse dia é consagrado ao Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. De Deus vem alegria. De nós, tristeza. Do mundo, tristeza. Como é que você está lidando com as lutas que você passa? Meus irmãos, eu convivo, assim, o Senhor tem me trazido homens, mas homens durão. Tem um cabra aí que eu estou cuidando. Eu tenho essa mania de abraçar, eu vou pular. Quando estou abraçando, viro o rosto, dou um beijo no rosto. Ele fala, pra que esses abraços? Não sei o quê. O cara está tão durão que não chora diante de Deus. Você vê que a Bíblia está falando aqui que o povo estava chorando diante da pregação da lei. Ele tenta orientar. Eu não peco. Né? Como esse rapaz fala, eu não peco. Eu falei, varão, a Bíblia fala que quem fala que não peca é mentiroso. Só que não se aquebranta. Não se aquebranta diante de Deus, não aquebranta para reconhecer. Eu preciso de Deus. Sabe uma coisa que funciona? Eu, assim, encontrei aqui essa semana, evangelizei um monte de homens. Nesse dia que esse cabra foi durão comigo,
Em seguida, eu saí assim na rua, aí encontrei um rapaz que estava assim meio bêbado. Aí fui atrás dele. Você precisa ver a diferença de um para o outro. Ali eu comecei a falar, varão, o diabo faz isso, assim, 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 destrói a família, destrói casamentos. Em seguida eu falei, posso orar? Ele falou, pode, irmão. A gente orando, o homem chorou. Chorou ali, ó. Um homem assim, bonito, um homem bonito, tá? Só que com a vida destruída. Mas diante de Deus ali chorou. E estava sofrendo diante dos problemas. E falei, olha, você vai para tua casa, você vai tomar banho. E mas antes de dormir, você vai botar o joelho no chão. Você vai pedir socorro ao Senhor. Nós oramos aqui agora. Pode ver que a gente vai se encontrar em breve e você vai contar testemunho. E eu falei, eu vou mesmo, irmão. Eu vou mesmo. Ali, ó, você viu, chorou em seguida, chorou na presença de Deus. Em seguida, ó, se ergueu. Até acredito que até o efeito do álcool foi embora. E é assim, o Senhor está em busca na terra, meu irmão, dos homens caídos, das mulheres caídas. E Ele usa quem? Quem está em pé. Tá me entendendo? Aqui a gente vê, ó, a gente conta uma história aqui também, ó. Lá em 1 Samuel 30, diz que Davi chegou da guerra com seus soldados, voltou da guerra. De repente ele viu a cidade destruída. Ciclape, a cidade de Ciclape. Quando eles procuram seus familiares, os inimigos tinham levado, não tinha matado ninguém, mas tinham levado suas mulheres. E ali aqueles homens que veio da guerra, que muitas vezes matou, sabe assim, começou a chorar. Chorou tanto que chegou ao ponto de falar bem assim, olha, que queria matar, culpando Davi. O que Davi fez? Chamou o sacerdote. Chamou o sacerdote e consultou a Deus, e Deus mandou, ó, vai, que você vai alcançá-los e você vai trazer tudo. É assim, meu irmão. Eu estou falando sobre você buscar a direção do sacerdote, você ser humilde, chegar e dizer assim, eu vou lá na igreja, vou pedir orientação, pastor, pastora, vou pedir orientação, padre. Meus irmãos, diante de lutas, nós precisamos ser orientados, nós precisamos de direção. E quando Deus vê você buscando direção, Ele traz a direção. Sabe assim? Ou outra passagem aqui que a gente sabe, sabe assim? Lucas, a viúva de Naim. Essa viúva não era a viúva de Naim, é que ela morava em Naim, na cidade chamada Naim. Aí ela estava indo, você vê, uma coisa que o pastor falou ontem, muito interessante. Você tem que observar se coisas, se maldições hereditárias não estão acontecendo na tua vida. Essa mulher perdeu seu esposo, em seguida estava perdendo seu marido. Coisas anormais estavam acontecendo. Nós temos que observar se coisas anormais não estão acontecendo na nossa família, meu irmão. Ah, todo mundo morre. Ah, é? Todo mundo morre? Mas tem um tempo. Quando é as coisas naturais, de repente morre um, depois de um tempo morre outro, depois de um tempo. Não é na sequência, não. Tem família aí, ó, que perdeu um ente querido, em seguida perdeu outro. É uma dor atrás de dor. Você falar, pô, minha mãe teve câncer e eu estou tendo. Que é o que está acontecendo com esse meu amigo lá na minha cidade. A mãe dele teve câncer. E ele está tendo. Você está me entendendo? Então, coisas anormais. E as pessoas estão vendo as coisas anormais acontecendo e estão aceitando. Você está me entendendo, meu irmão? Então, essa viúva. E outra coisa, hoje, uma viúva tem aí, ó, o governo dá uma ajuda para ela. Na época, meu irmão, se ela não tiver um filho, um menino, para trabalhar, para sustentar ela iria padecer. Então, ela, além de ser filho, ali era uma mão de obra para ela. E ela perdeu o principal, o marido dela, a principal mão de obra, e em seguida estava perdendo o quê? O filho. E eles estavam levando o velório,
E Jesus para aquele momento ali. Jesus para. E o que Jesus, já de imediato, mano, não chores. Para Deus agir, em primeiro lugar, ele primeiro precisa tirar o desespero de você. Que precisa tirar aquilo que está sendo provocado pelas consequências do problema, que é o choro. Como eu estou te falando, o choro que funciona é o choro de humilhação diante de Deus. Esse funciona. Mas outro tipo de choro não funciona, não. Você não soluciona o teu problema se você chorar. Tem problema financeiro se você chorar. Tem problema na família se você chorar. Quantos casais aí estão humilhando um ao outro? E de repente a mulher está chorando porque o marido humilhou ela, agrediu ela. Ou o marido tá chorando pelos cantos porque a mulher xingou ele, humilhou ele. Então o choro provocado pelo problema não funciona. Deus, ele quer o que? Pare de chorar. Para me solucionar teu problema, pare de chorar. Foi o que Jesus falou para essa mulher. Não chores. E Jesus chegou, tocou no caixão, no caixão, não. Não, tive. E falou, jovem, levanta. E Jesus ressuscitou aquele jovem. Mas ressuscitou quando? Quando aquela mãe parou de chorar. Ah, Alberico, eu sou sentimental, Alberico. Você não sabe o que eu estou passando, Alberico. Meus irmãos, por favor. Eu até me lembro da minha vida. Eu só andava chorando. Chorando por situação com a Glaucia, chorando com problema financeiro, chorando. E realmente, quando eu fui para a igreja, sabe o que Deus falou? Filho, não tema, eu sou contigo. Filho, não tema, eu sou contigo. Essa palavra está escrita 360 vezes na Bíblia. Então, todo dia ele fala, não tema, está passando por uma situação, seja doença, seja problema financeiro, seja... Não tema. Não tema. Meu irmão, presta atenção aqui, ó. Não tema. Não chore. Creia, confie. Você está me entendendo? Creia, confia. Olha o que aconteceu com essa mulher. Olha o que aconteceu com ela aqui, ó. Aqui, ó, por favor. Aqui, ó, em Jeremias, vou só falar aqui, em Jeremias, assim diz o Senhor, uma voz ouviu em Ramã, lamentação, choro amargo. Raquel chora seus filhos, sem admitir consolação por eles, porque já não existe mais. Deus falando assim, o povo está chorando aí. O povo está chorando. Chorando porque através de situações causadas pelo mal. Aí eles, assim diz o Senhor, reprime a voz do choro e as lágrimas dos teus olhos, porque há galardão para o teu trabalho. Diz o Senhor, que trabalho é esse? Tudo que você faz confiando em Deus. Há galardão. Galardão, meu irmão, homem nenhum te dá. Galardão vem de Deus. Galardão é resposta, é bênção. É Deus, e ainda tem, e a Bíblia fala sobre o galardão eterno. O que a gente vai receber por andar com Deus, por confiar nele, sabe assim, por submeter à vontade dele aqui na terra. Olha, por isso que a Bíblia fala assim, nem olhos viram, nem ouvido ouviu, nem penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para os que o amam. Você não tem ideia, meu irmão, o que Deus quer fazer na tua vida, na minha vida. Aí ele diz assim, ó, assim diz o Senhor, reprime a voz do choro e as lágrimas, teus olhos, porque há galardão para o teu trabalho. Diz o Senhor, pois ele voltará da terra do inimigo. Ele voltará da terra do inimigo. Geralmente, quando você vai para a terra do inimigo, você morre, né? Muitas pessoas morrem, mas ele está prometendo que ele, a pessoa que confia no Senhor, a pessoa que anda com Deus, ele vai voltar da terra do inimigo. E ainda o quê? Com a vitória. Que o inimigo vai cair por terra. Só para terminar aqui, ó. E há esperança no derradeiro fim para os teus descendentes, diz o Senhor, porque teus filhos voltarão para teu pai. Bem ouvi eu que Efraim queixava, dizendo, castigaste-me e fui castigado.
como novilho ainda não dominado. Convertei-me e convertei-me-ei, porque tu és o Senhor, meu Deus. É a direção dele. Se converta. Dá um giro 180 graus, volta para Deus. Volta para Deus em humilhação, em choro. Esse choro funciona. Mas você chorar aí, ó, diante das lutas, não funciona. Não leva a Deus a trabalhar na tua vida. Lógico que ele está sabendo que muitos estão chorando. Muitos estão chorando agora no hospital. Muitos estão chorando no velório. Muitos estão chorando aí com problemas sentimentais, na vida sentimental, na família. Muitos estão chorando por falta de condição financeira. Mas Deus fala para você, não chores. Creia. Creia em mim. Se volte para mim, que eu vou fazer uma obra na tua vida. Meus irmãos, que o Senhor fale no teu coração. Continue falando no teu coração. O Senhor está chamando a nossa atenção para a gente crer, para a gente confiar, para a gente abraçar a fé nele. E assim ele fará uma obra na nossa vida. Que Deus te abençoe. Essa é a palavra que eu quis compartilhar contigo hoje. Que o Senhor te abençoe mesmo. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo.